Podemos pintar o cabelo depois de aplicar fita adesiva? Não importa se as fitas adesivas são invisíveis, se é nanopele, micropele. Quando nós falamos de fitas adesivas, são aquelas fitas que nós colamos com a dupla face. Hoje nós temos que respeitar muito, né, os limites de cada técnica. Por exemplo, nós temos que respeitar as queratinas, nós temos que respeitar o ponto americano, temos que respeitar o limite também do entrelace, da fita adesiva. E tem algumas pessoas que às vezes querem inventar as coisas e acaba perdendo o cliente. Ou às vezes a cliente reclama, poxa, Fran, as minhas fitas descolaram. Poxa, Fran, não sei o que está acontecendo. Mas a culpa está em cima da profissional, porque talvez está cometendo grandes erros. Na realidade, você não pode pintar o cabelo depois de fazer uma aplicação das fitas adesivas, tá? Vamos fazer uma comparação aqui, que eu gosto muito, das fitas e das cápsulas. Algumas profissionais, ou até antigamente, né, as profissionais não pintavam o cabelo, né, após a aplicação das cápsulas de queratina, por exemplo. Não lavava o cabelo após a aplicação, tinha que deixar 24, 48 horas, depende, cada profissional tem a sua estratégia de trabalho, né? E para ter essa estratégia de trabalho, essas regras de trabalho, é necessário o quê? Cada profissional tem a sua montagem, tem a sua produção, certo? Tudo está por trás da produção. Lembra quando eu falo para vocês que o segredo está tudo por trás da produção? Então, quando você tem uma produção com excelência, você está ciente daquilo que você está fazendo, mais para frente você vai ver o resultado, o que pode e o que não pode. Por exemplo, é a mesma coisa, eu vou construir um prédio. Não, eu tenho que fazer uma base bem sustentável, porque eu vou montar mais um prédio aqui em cima, mais ou menos isso. Tá? E a mesma coisa, por exemplo, das cápsulas de queratina e das fitas adesivas. Não, eu vou fazer essa produção, porque mais para frente eu quero fazer isso, isso, isso. Ou seja, evitar grandes problemas. Mas nós temos que respeitar o limite de cada técnica. Nas fitas adesivas, só resumindo aqui, as cápsulas de queratina, algumas profissionais dizem que pode lavar depois de 24 horas. Algumas outras profissionais falam que pode lavar depois de 48 horas. Com a minha técnica e a minha estratégia que eu montei para preparação, produção e aplicação das queratinas, eu consigo lavar no mesmo dia. Por exemplo, se a cliente aplicou as queratinas e depois quer pintar, eu posso, mas porque eu dou garantia do meu trabalho e porque eu fiz uma preparação antes e apliquei isso para levar adiante. E aí, o que acontece? As fitas adesivas, muitas pessoas têm essa dúvida, por quê? Cara, se a evolução das técnicas queratina pode lavar no mesmo dia, será que a fita pode? Não pode. Por quê? A diferença, né? Eu vou fazer essa comparação que eu gosto muito. A diferença da fita adesiva, queratina e as outras técnicas, por exemplo, o entrelace pode lavar no mesmo dia. O ponto americano pode lavar no mesmo dia. As queratinas pode lavar no mesmo dia. A fita adesiva não pode lavar no mesmo dia, tá? Vamos lá. Vamos parar para pensar aqui. A fita adesiva nada mais é que uma cola, certo? Essa cola, ela não enrijece, igual, por exemplo, as cápsulas de queratina, certo? Essa cola, ela mantém-se, né, uma grudada com a outra. Quanto mais tempo, faz esse teste com as fitas adesivas, com a Walker Tape. Quanto mais tempo elas juntas, né, coladinha uma na outra, mais resistente ela fica. Por exemplo, às vezes quando a gente cola uma fita dupla face na parede, se você tirar de imediato, ela tira, ela vai arrancar inteira. Se ficar dias ali, por exemplo, 2, 3 dias, quando você retira a fita, às vezes sai resíduo até da parede junto com a fita, tá? Porque as fitas adesivas, principalmente a Walker Tape, ela foi produzida para quê? Quanto mais tempo juntas, melhor. Às vezes, por exemplo, quando a gente tira as fitas adesivas, às vezes eu coloco a fita adesiva na minha cliente e por algum problema, às vezes, ali de divisória, tá errado. Quando eu vou tirar, ela sai rapidinho.
Agora, quando nós vamos retinar, fazer a manutenção da cliente, tá 2 meses, 3 meses, ela torna-se mais difícil de tirar, tá? Porque quanto mais tempo unidas, mais coladinhas elas ficam, mais resistentes elas ficam, certo? Então, por exemplo, se você aplicou a fita adesiva e quer fazer uma coloração, não pode fazer a coloração. Ah, Fran, mas eu vou pintar somente embaixo, não vai chegar na raiz, né? Não vai ficar um trabalho bacana, não vai ficar um trabalho legal. Então, o que eu costumo fazer com meus clientes? Preparo o mega antes, né? A tonalidade do mega e depois a tonalidade do cabelo e coloca. Nunca pinta o cabelo após a aplicação das fitas adesivas. Você pode estar prejudicando, né, o seu trabalho, pode estar prejudicando o trabalho também, né, a expectativa da sua cliente, ou talvez aí destruindo até um sonho. Ai, não quero mais saber de mega hair, eu fui pintar, caiu tudo, né? Ou às vezes, o que acontece? Você profissional, ah, não, mas eu aprendi desse jeito. Pessoal, olha só, presta atenção. Tudo que eu falo aqui para vocês, eu já falei isso. Tudo que eu falo aqui para vocês é com muita clareza. Eu já fiz diversos testes. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Eu fiz vários testes. Assim que você aplica a fita adesiva, pode aplicar na sua boneca e fazer esse teste, tá? Assim que você aplicar a fita adesiva, você faz a aplicação da fita adesiva, o que acontece? Vai lá no lavatório ou na torneira, não sei, não importa. Faz esse teste, molha para você ver, ela vai abrir com facilidade, porque não teve tempo suficiente para quê? Para aderir uma colinha na outra. É por esse motivo, né, que nós aquecemos as fitas adesivas antes de colocar na cliente. Para quê? Para ter uma maior aderência, para ter mais resistência, para colar mais rápido uma na outra. Você já parou para pensar que tudo tem um porquê? Por que será que as pessoas aquecem as fitas adesivas? Porque cada um aquece de uma maneira, uns com secador, outros com a prancha, com a chapinha após aplicar. Então, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Mas a maioria dos profissionais, grandes profissionais, aquecem as fitas adesivas. Para quê? Para que elas grudem e colam, né? Tem mais força e resistência, né? E aderência uma na outra. É por esse motivo que as pessoas aquecem as fitas adesivas, tá? Fran, mas por que não pode pintar? E se eu pintar, o que acontece? É o que eu falei para você. Pode correr o risco de descolamento, pode correr o risco, talvez, né, de você ter que refazer tudo novamente, a fita da sua cliente. Então, é uma maneira, é o que eu falei para vocês aqui no início, né? Nós temos que respeitar o limite de cada técnica. Quando nós respeitamos o limite de cada técnica, a gente fala, ei, não, realmente aqui eu não vou mexer. Não, realmente eu sei que eu não posso ultrapassar isso daqui. Então, existe várias maneiras para você estar trabalhando, né? Fran, mas eu já fiz um teste, não descolou. Talvez não descolou, porque você não deve ter lavado ou molhado direito. Mas eu já fiz diversos testes e você corre esse risco, sim. Então, vamos evitar esse risco. A fita dupla face, a Walker Tape, é uma fita caríssima, né? Mas você tem que saber usar. Às vezes o produto é muito bom, às vezes o produto é caro, né? Às vezes a profissional fala, poxa, não, realmente aquela cliente fez efeito, mas naquela outra cliente não fez efeito nenhum, né? Por quê? Porque você não respeitou o limite daquela técnica.